confio, não me deixes confundir, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Senhor, em ti confio, não me deixes confundir, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. A palavra de hoje fica no livro de Isaías, capítulo 53, tá? Vamos para essa câmera focar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe daria parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Tá? Essa é uma palavra profética, né? Palavra profética. Livro de Isaías, no Velho Testamento. Antes do Senhor Jesus. Aqui ele estava falando de Jesus. Jesus ainda ia nascer, tá? E Jesus sofreu muito, né? Sofreu muito fisicamente. Jesus sofreu muito fisicamente, até mentalmente, né? Apesar dele saber que ele tinha nascido para salvar a humanidade, mas ele foi um homem, né? Jesus, ele veio como um homem. Deus se fez homem para nos salvar. E claro que ele pensava, né, que seria difícil para ele ser crucificado. Ele sentiria dores, ele sabia que sentiria dores, e ele pensava também, se ele desistisse de nós, né, nós não seríamos salvos, porque Jesus morreu
para que o pecado também morresse, o pecado da gente, não o dele, porque Deus, Jesus, ele não pecou. Jesus nasceu para nos salvar. E ele foi fiel até o fim, ele não se desviou dos seus caminhos. E ele sofreu por nós. E tudo que ele fez foi por nós. Quando ele esteve na terra, ele curou, ele libertou. Deus só fez coisas boas. Ensinou a palavra, separou os discípulos, que daria continuidade, né? Depois, a palavra dele. Jesus foi muito bom. Apesar de muitos não reconhecerem naquele tempo, no nosso tempo também muitos não reconhecem como Deus, né? Duvidam da palavra, duvidam do poder do Senhor, mas Deus ainda tem tido misericórdia ainda. Deus ainda tem tido misericórdia de nós que estamos na igreja também, que a gente não é perfeito, não é santo, a gente tenta ser santo, e Deus ainda tem misericórdia dos outros que estão no mundo, né? Desses Deus tem tido até misericórdia até desses que não crê, porque Deus sabe que esses que não crê, se Deus voltar, eles não é salvo. Na palavra de Deus diz que se crê em Deus e fores batizado, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Se a pessoa não crê em Deus, ela não é batizada, claro, né? E se ela não tem fé, ela não é batizada, ela não é salva. Como é que Deus vai salvar uma pessoa que não crê nele? É impossível. Deus ainda tem um pouco de misericórdia daquelas pessoas. Mas essa palavra a gente vê, é uma palavra muito forte. É uma profecia muito forte. Foi Isaías que teve essa revelação. E depois se cumpriu, Jesus nasceu e tudo que ele botou aqui se cumpriu. Jesus era desprezado. Jesus foi desprezado até quando ele nasceu. Jesus sofreu porque os pais de Jesus, a Maria e José, eles fugiram, né? Eles fugiram porque queriam matar Jesus. Queriam matar Jesus para que a palavra de Deus não se cumprisse. Queriam matar Jesus na infância, para Jesus não, né, crescer e salvar a humanidade, né? Tudo que Isaías colocou se cumpriu, as coisas boas e as ruins e as que foram difíceis, né? Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Pois é, Jesus morreu novo, né? Com 33 anos. Foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Foi isso mesmo. Na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia o Senhor agradou. Todavia o Senhor está dizendo de Deus, né? Deus permitiu Jesus sofrer para nos salvar. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido. As iniquidades levará sobre si. Jesus levou sobre si os nossos erros, né? Por isso que temos que glorificar o Senhor, porque Deus sempre fez tudo para nos salvar, desde o princípio do mundo. Deus fez tudo para nos salvar. Deus nos fez para quê? Deus nos fez para adorar. Para adorar Ele em espírito e em verdade. Só isso que Deus queria. Quando Deus fez o homem, era adoração. Quando Deus criou o homem, Deus só queria que o homem o adorasse. Mas o homem caiu no erro, no pecado. E Deus fez o quê? Deus ainda, né, deu uma chance, né? Só de olhar no Velho Testamento tudo o que aconteceu, Deus sempre dava uma chance para o homem. No nosso tempo, Deus sempre dá uma chance. Mas nós temos que ser o quê? Obedientes a Deus e fiel, porque a gente não sabe quando Deus vai voltar. E a gente não sabe, né? Quando a gente vai morrer, né? Se a gente morrer, e aí? Antes da hora, se a gente morrer sem ser perdoado por Deus. Se a gente morrer sem Deus, como muitos morrem sem Deus, morrer sem perdão. Aí fica difícil, né? Aí só Deus mesmo. Essa foi a palavra de hoje. Se inscreva, comente, deixe seu like, compartilhe. Livro de Isaías 53. Profecia de Isaías, profeta Isaías. E que a gente tenha, né? Sede de Deus, sede, fome de Deus. A gente tem amizade com Jesus. Jesus é amor e justiça. Se inscreva, comente, deixe seu like. Até a próxima. Tchau.